Glória a Deus. Ah, gente, que delícia mesmo, né? O coração da gente fica quentinho. É isso aí. O fruto do penoso trabalho. Quantas mães nós temos aqui? Deixa eu ver. Dessas mães, quantas são mães de filhos com 10 anos para baixo? Quantas dessas mães já são avós? Nossa missão está aí diante dos nossos olhos, debaixo do nosso teto. Hoje tantas coisas se tornam prioridade. E se a gente está com as mãos cheias de coisas inúteis, como nós vamos carregar os tesouros que o Senhor nos dá? Tem um versículo do Salmo 119 que diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me caminhar nos caminhos que traçaste. E mais do que nunca, essa oração precisa ser feita, porque nós, como mulheres, como mães, como avós, como tias, como educadoras, como primas, enfim, sempre tem uma criança na nossa linha de alcance. Uma vizinha que seja. Nós temos uma responsabilidade, uma influência. Alguma de vocês, lá fora, quando eu estava abraçando algumas mulheres, uma chegou e falou assim: eu tive uma Helena na minha vida. E ela foi uma prima. E ela me amou mais do que a minha mãe. Ela me cuidou mais do que a minha mãe. E eu fiquei pensando, olha aí, uma prima. Né? Às vezes a gente pensa, não, eu não sou mãe, não sou avó, também sou filha única, não tenho sobrinho, sabe como? E a gente acha que a nossa responsabilidade... Não, gente. Do mesmo jeito que Deus colocou em cada mulher um útero, Ele também colocou um útero espiritual, como já foi dito aqui. Né? Mulheres são geradoras de vida, seja através do útero, seja através do coração. Então a gente sempre tem vida para gerar. Não vamos nos ocupar daquilo que é perecível, temporário e descartável. Para o mercado de trabalho, minha linda, você tem um prazo de validade. Mas o que você deixa na vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, fica com eles para o resto da vida. Vai com eles para a eternidade. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 6. E parece uma coisa assim tão destoante a gente falar sobre a destruição de Jericó no meio de um congresso que está falando sobre orar e agir. Mas vamos lá. Você conhece essa história, a maioria de vocês já conhece essa história. Deus havia entregado Jericó nas mãos do seu povo. Para você não ficar meio descontextualizada, gente, Canaã é a terra que Deus entregou para o povo de Israel. E aquela terra deveria ser conquistada, porque a impiedade daquele povo já havia transbordado. E Deus estava entregando, tirando a terra da mão deles e entregando a terra na mão do seu povo. Vocês entendem isso? Então, lá em Jericó não tinha gente boa, tinha gente boazinha. Gente, quando Deus, sempre na palavra, quando a gente vê Deus executando juízo, Deus já mandou o profeta, Deus já mandou o povo se arrepender, mas é um povo obstinado, um povo de duro coração, um povo que não quer saber de Deus, um povo que pratica toda sorte de impiedade. E você conhece Deus, Deus é longânimo. Às vezes você pensa assim, Deus, o Senhor é longânimo demais, né, Senhor? Você podia, tem umas pessoas que o Senhor podia já adiantar alguma coisa aí, né? Na sua vez, você não pensa assim, né? Quando é na nossa vez de alcançar misericórdia, ou Senhor, espera mais um pouquinho. Ou quando é um filho, né, um marido que não crê ainda, ô Senhor, dá mais uma chance. Ô Senhor, estende a sua graça. Mas quando é aquela pessoa que está talhando o seu sangue, você fala, Senhor, ó, o Senhor está sendo longânimo demais, acelera isso aí. Mas o fato é que Deus é justo. E a nossa justiça é como trapo de imundícia, porque o conceito de justiça é Deus que inventou, tá, gente? E muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente tem uma leitura distorcida das Escrituras, porque a gente lê sob a lente do século 21, a nossa lente cultural, né? E a gente pensa que a Bíblia é um livro equivocado e que Deus é um Deus malvado. Não, Deus é um Deus justo e santo.
que não compactua com a impiedade, que não compactua. Ele é tardio em irar-se, mas quando ele se ira, ele se ira. E ele então estava entregando Jericó aos israelitas. Ele estava executando o juízo sobre Jericó, certo? E o texto está dizendo para a gente isso. Olhe, verso 2. Então o Senhor disse a Josué, verso 2: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. E aí ele vai dando as instruções de como Jericó seria conquistada. Antes ele já tinha mandado os espiões na terra, ele já tinha conhecido a prostituta Raabe, Raabe já tinha acolhido eles ali, Raabe já tinha confessado a confiança dela com os lábios, porque eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima no céu, Deus embaixo na terra, e ele entregou essa terra nas suas mãos. E por causa dessa atitude ousada de Raabe, de crer, de se posicionar, de correr risco para defender esses espiões, ela e toda a sua família foi preservada. Ela, seu pai, sua mãe e seus irmãos foram preservados. Tudo em Jericó foi destruído, exceto a casa de Raabe. Ok? Aí, o Senhor vai dando todas as instruções. E no verso 16 ele diz: e aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, verso 17, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Todo mundo entendeu a instrução de Josué ao exército? Entra, destrói tudo, não pega nada. Gente, nada é nada, nada. E aí eles entraram e conquistaram Jericó. Aí no verso 7, no capítulo 7, vira sua página aí. Verso 1 do capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. Pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aí, aqui continua, teve esse versículo, e o Senhor, Josué, envia outros homens para observarem outra cidade a leste de Betel. Vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a terra, a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas os 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água.
Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então que farás o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. E aí eles continuam fazendo prova diante de Deus. E no final disso tudo, eles descobrem Acã. Verso 20. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E aí veio a condenação sobre Acã e sua família. Verso 25. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Meus irmãos, nós temos, minhas irmãs, nós temos levantado uma bandeira de proteção à infância na nossa nação. Nós temos clamado a Deus para que Ele use a igreja nesses dias, para a igreja intervir como ela deve intervir, pela justiça, erguendo a voz em favor daqueles que não podem se defender. Mas isso não é só sobre a instituição igreja, é sobre a noiva, da qual eu e você fazemos parte. Às vezes a gente pensa que a igreja, todas as vezes que a gente pensa a igreja, Deus vai levantar a igreja, a gente pensa em parede, em construção, em lideranças. Não, gente, a liderança é tudo. A igreja é tudo. A igreja não são cadeiras, não são paredes, não são instituições. A igreja é um grupo de pessoas comprometidas com Deus, aliançadas com Ele, que creem em Jesus Cristo, experimentaram salvação e caminham em santificação. Essa é a igreja do Senhor. As paredes podem cair, podem ruir, mas a igreja vai permanecer. Quando a igreja nasceu em Jerusalém, não tinha paredes, a igreja se reunia nas casas. Quando Jesus escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia, não existiam templos. Hoje a gente vai ver as ruínas de templos nas 7 igrejas. Elas foram construídas depois, muito depois das cartas. Porque na época que foram enviadas as cartas de Jesus, a igreja era uma igreja marginal. Ela não era aceita. Mas era uma igreja que crescia numericamente em salvos. E essas pessoas faziam diferença e elas se reuniam naquelas cidades. Por isso que quando Jesus manda as cartas do Apocalipse, você vai lendo as cartas das igrejas da Ásia, você vai vendo que Jesus faz uma correlação do povo com a cidade. Em todas aquelas igrejas, Jesus, na sua carta,
escrita através de João, ele dita uma carta para João que fala de coisas da cidade, de peculiaridades da cidade, onde a igreja estava inserida. Não como templo, os templos vieram bem depois. Mas hoje a gente tem essa conexão imediata entre igreja e templo, igreja e construção. Quando acaba o culto, a gente continua sendo igreja. Quando a gente vai para casa, a gente continua sendo igreja. Nós não somos igreja sozinhos, ok? Estou querendo dizer que você pode ser igreja sozinho. Igreja funciona em grupo, mas nós somos pedras vivas. E nós agimos como parte do corpo, onde quer que a gente esteja. Uma célula que começa a se multiplicar e a se comportar diferente do restante do corpo, ela é um câncer. Então nós caminhamos em unidade, certo? E nós temos entrado nesse nicho de necessidade clara na nossa nação, como as estatísticas deixaram claro aqui para a gente. Nós somos o segundo país. Meu Deus, isso é muito triste. Mas uma oportunidade gigante de avivamento, de salvação. Porque a crise cria a oportunidade de grande salvação, de grande restauração. Mas nós precisamos de nos posicionar, como nós já temos ouvido aqui ontem e hoje, em oração e em ação. Mas nós precisamos de ter um cuidado. O exército de Israel estava lutando as batalhas que o Senhor mandou eles lutarem. Eles não estavam equivocados, eles não estavam se metendo em guerras que não era da conta deles. Eles estavam indo batalhar sob a orientação de Deus, certo ou errado? Deus queria entregar aquela terra para eles. Deus estava executando juízo sobre toda injustiça, sobre toda maldade, sobre toda impiedade, sobre todo pecado. Deus estava executando juízo, Deus estava fazendo a limpa. Mas a coisa era tão difícil em Jericó, tão difícil, que a cidade foi amaldiçoada. Inclusive Deus falou, quem reconstruir essa cidade vai pagar com a vida. Não é nem para reconstruir, ela está lá reconstruída. De tal maneira que Deus condenou aquela cidade. E aí, como a gente viu no capítulo 6, Josué deu uma ordem específica. Não é para pegar nada. Não é para pegar o que foi condenado, o que é impuro. Acã foi lá, o olho dele brilhou na capa babilônica. Prata e ouro. Às vezes ele pensou, não é nem tanta coisa. Gente, a gente não tropeça em montanha. O que joga a gente no chão é pedra pequena. Tanta gente que está imundo por causa de pouca coisa. Por causa dos conchavos, por causa das alianças. Por causa das... Não, é por... Sabe, o fim justifica os meios. A porta que Deus quer abrir, ninguém fecha. Você não precisa dar jeitinho. E a porta que Deus fecha, não tenta abrir não. Porque ninguém abre. E Acã trouxe a capa babilônica, a prata e o ouro, e escondeu na sua tenda. Aí o exército avançou para a próxima cidade, Ai, que era uma cidade muito menor, muito menos expressiva numericamente do que Jericó. Não era uma cidade fortificada como Jericó era. Os espiões foram lá e falaram assim, não, essa aí não é tão difícil não, pode mandar um exército menor, só 3.000 vai dar conta do recado. Saíram fugidos de lá, passaram vergonha e perderam 36 vidas. Por causa do pecado de um. Se a gente parasse para pensar que o nosso pecado não atrapalha só a gente e a nossa casa, mas atrapalha todo o reino de Deus. Vocês já pararam para pensar quanta gente não crê por causa dos maus testemunhos dos crentes sobre a terra?
Que a gente não seja contado entre estes, gente. Que a gente seja contado entre os chatos, entre os feios, entre os mal arrumados, entre os fanáticos, mas que a gente não seja contado entre os falsos, os duas caras, os desonestos, os corruptos, que a gente não seja contado com estes. Acã não apenas pecou pela cobiça do coração dele, mas ele pecou em desobediência clara à orientação do Senhor e em idolatria. Porque com a atitude dele ele disse: isso é mais precioso do que a aprovação do Senhor. Uma capa babilônica, uma barra de ouro, alguma prata, é mais precioso do que o Senhor. Judas entregou Jesus por 30 moedas. E muitos cristãos, na política e fora dela, estão vendendo Jesus por muito menos. Queridos, o que nós estamos tomando como precioso, que está impedindo o Senhor de nos entregar os nossos inimigos nas nossas mãos? Porque o que impediu a vitória em Ai não foi o número do exército. O que impediu a vitória em Ai foi que Deus tirou a mão. Deus tirou a mão de sobre o exército. As vitórias de Israel não eram sobre o poder de Israel. As vitórias de Israel eram sobre o poder do Senhor. Tanto é que quando Davi quis contar o seu exército, a ira de Deus veio sobre ele e sobre todo Israel. Você está querendo contar o número do exército por quê, Davi? Você está achando que o seu poder vem do número do seu exército? O poder que estava sobre Israel era o poder de Deus, que entregava as vitórias a Israel. Por isso que Josué e Caleb, já tão íntimos da vitória que o Senhor dava a eles, né? Eles conheciam o Senhor, eles criam no Senhor. Eles observaram os feitos do Senhor na saída do Egito. Por isso que quando eles foram espiar a terra e viram todas as impossibilidades, eles conheciam o Senhor. Eles observavam os feitos do Senhor. Ao longo da saída do Egito e de todo o deserto, até o Sinai, até chegar lá. Eia, subamos, o Senhor nos entregou essa terra. Eles sabiam que o Senhor, que a obra era do Senhor. Mas os outros 10 colocaram esperança no próprio exército. Falaram, não, a gente não pode, nós vamos ser como gafanhotos. Aqueles morreram no deserto. E quem entrou para conquistar a terra foi Josué e Caleb. Aí Josué e Caleb entra confiante, conquistam Jericó. E aí quando vão conquistar Ai, Josué entra em crise. Como assim, Senhor? Por que o Senhor não entregou para a gente? Eu sempre criei que o Senhor ia entregar. E eu gosto da resposta que Deus dá para Josué. O que você está fazendo aí, Josué? Prostrado. Você está achando que eu sou injusto? Eu vou te contar o que está acontecendo. Israel pecou. Ele não falou Acã pecou. Ele falou Israel pecou. Às vezes você pensa, graças a Deus, Helena, que eu ando na presença de Deus, sou honesta. Gente, a gente tem que chorar pelas nossas misérias e pelas misérias dos outros. Pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, não age conosco conforme a tua ira, mas conforme a tua misericórdia, porque graças a Deus hoje tem Jesus Cristo, e o Senhor nos enxerga através de Cristo, mas isso não é motivo para a gente banalizar a graça de Deus e a misericórdia de Deus, muito pelo contrário, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos Jesus e o Espírito Santo. Então nós estamos empoderadas em Deus para fazermos o melhor com aquilo que nós temos em mãos. E não nos comprometermos por causa de uma capa babilônica, algumas moedas de prata e meio quilo de ouro. Vocês estão entendendo? Quantas vezes o nosso conforto,
Ah, mas eu vou apadrinhar uma criança. Quanto que é, pastora Simeão? R$80. R$80? Nossa, mas será que eu vou dar conta? Mas você sempre arruma dinheiro para extensão de cílios. Para a escova, para o babyliss, para as luzes, para retocar o cabelo branco. Ou para comida. Cada um aí com sua área de prioridade. Estou falando da comida do dia a dia, não. Tem mulher que é viciada em algumas coisinhas. Quando a gente põe na ponta do lápis, você não tem problema de gastar em quinquilharia, gente. Literal. Ainda mais que a gente é menina, eu sou mulher, eu sei do que eu estou falando, a gente é chegada numa quinquilharia. Um colarzinho, uma sandalinha, uma brusinha. Ai, a gente ama. Mas na hora de se comprometer para salvar uma criança, aí a capa babilônica entra em ação. A gente segura o que não é para segurar, retém o que não é para reter, valoriza o que não é para valorizar, e a gente leva todo o exército a perder a batalha. Todo o exército. Todo o exército. A gente não avança o tanto que a gente poderia avançar. A gente não consegue transformar leis como a gente poderia transformar. A gente não consegue influenciar a sociedade como a gente podia influenciar. Por quê? Porque a gente está enchendo as nossas mãos daquilo que o Senhor mandou a gente não se contaminar. E o problema não é brusinha, o problema é idolatria, gente. Tudo que ocupa um lugar maior na nossa vida, que não o Senhor e o seu reino, é idolatria, sim. Se eu tiro do bolso R$300 para fazer luzes, unha de gel, cílios postiços, mas na hora de dar a minha oferta, eu negligencio os meus dízimos, na hora de dar a oferta, eu cato as moedinhas que sobram no fundo da bolsa, isso diz o que é prioridade no seu coração, minha linda, e não é Deus. Vamos ser honestas. Idolatria não é uma imagem para você ficar dobrando só, diante dela só não, gente. Idolatria é tudo que ocupa a primazia dos seus afetos, atenções, tempo. Isso é idolatria. Esse é o seu Deus. E é tão interessante que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Aquilo que nós adoramos é aquilo que vai nos moldar. Por isso que tem tanta gente que não dá o dízimo, porque pensa, o dízimo é do Antigo Testamento. Mas se você for ler Coríntios, você vai ver qual que é a orientação de Paulo no Novo Testamento. Para nós sermos generosos. Quando a gente começa a arrumar desculpa para não obedecer, o ídolo já ocupou o lugar que é de Deus no seu coração. Quando a gente começa a moldar mecanismos, dar pretextos. Ah, não, mas é muita responsabilidade. A vida de fé é uma vida de responsabilidade, minha irmã. Você assume uma posição, você toma um partido, não um partido. Você escolhe o seu lado, e o seu lado é a luz. E a luz peleja por aquilo que é justo, que é verdadeiro, que é puro, que é honesto, que é de boa fama. A gente pensa nisso, e se a gente pensa nisso, é isso que a gente pratica. Para a gente praticar, para a gente ter uma vida de prática, primeiro isso ocupa o nosso pensamento. Quando Acã entrou e viu, aquilo foi mais forte do que a ordem expressa de Deus, a orientação de Josué. Ele não pensou nele, ele não pensou na família dele, ele não pensou em todo o exército de Israel e principalmente, ele não pensou no Senhor. E para nós desempenharmos a nossa tarefa, tudo que nós aprendemos hoje, tudo que nós tomamos conhecimento hoje, não foi apenas para encher a gente de informação, gente, mas foi para produzir misericórdia no nosso coração e atitude diante da injustiça. Às vezes a gente critica tanto quando a gente vê uma injustiça sendo praticada, sim ou não? Quando você tem notícia da impiedade, notícia da injustiça, você fica indignado, você fala, não é possível que isso está acontecendo.
Ninguém vai fazer nada. Pois é, quando você está, essa sua santa indignação, ela tem que ser catalisada para ser prática. Porque senão é só indignação. Não muda nada. Sabe a galera que fica arrotando feitos na internet? Ah, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você já viu? Aparece um ministro lá com uma roupa tal. Nossa, a roupa do fulano custa tanto. Mas para a missão não dá nada. Quando você vai olhar essa pessoa que criticou, não dá nada para a missão também não. O crítico não faz nada. Ele fica vigiando a vida dos outros e apontando os erros dos outros, enquanto ele senta no próprio rabo dele e fica olhando a cauda alheia. E o Senhor está nos chamando para a gente fazer uma autoanálise, para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente entender tudo que a gente recebeu aqui, ontem, hoje, para a gente pegar isso e dizer, ok, Senhor, como é que eu tenho que me posicionar? Em oração, em ação, na educação dos meus filhos, preparando a próxima geração. As feministas falam muito de empoderamento feminino. Sabe qual que é o maior empoderamento feminino? Deus é que deu. A maternidade. Você é que cria a próxima geração de homens. Se elas tivessem sido boas mães, não tinham tanto de macho meia boca por aí. Tanto de homem frouxo. Onde tem um homem frouxo, tem uma mãe superpoderosa. Que fica assim, ô filhinho, o que você quer que mamãe faça para você? Quer que faça um cuscuz? Ele já está com 18 anos, deixa esse menino virar homem. É por isso que os dados agora que os homens estão amadurecendo aos 45 anos de idade. Ai, Jesus! Enquanto isso, elas falam para a menina, vai estudar, não depende de homem para nada. Olha, vai curar a sua amargura, para você não vomitar a sua amargura em cima de sua filha. Você quer encorajar a sua filha a estudar, se formar, se capacitar? Faça isso, isso é uma benção. Mas não rouba dela a feminilidade. Não arranca dela a maternidade. Resolva os seus traumas aos pés da cruz e com a terapeuta. Não faça da sua filha um projeto daquilo que você não conquistou. Porque aí fica as meninas super poderosas, cheias de diploma, não sabe fritar um ovo. Vai criar os filhos. Ah, não quero ter filho. Não quero ter filho porque eu tenho uma carreira. Vai bem, quando você chegar com 60 anos e a empresa te chutar, vai morrer sozinha. Nenhum filho vai querer cuidar de você. Vai ter alegria de ver os filhos dos seus filhos. Sabe, gente, isso é capa babilônica, isso é ouro de Acã. A gente está trocando as joias, os tesouros que Deus tem para nós e para a nossa casa, porque a gente está abraçando coisas que o Senhor condenou. Ele fala, essa terra está amaldiçoada, não pega disso não. E está todo mundo aí no feminismo, pegando as capinhas de Acã, entendeu? Puxa, é uma coisa tão bonita, parece tão legal, parece tão rica, mas traz destruição. E traz destruição não é só sobre você não, minha linda, é sobre toda a sua casa. E afeta o reino e o plano de Deus para o todo. Eu não vou me delongar, é essa palavra que eu tinha para vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você está abraçando as capas de Acã, agradeça a Deus, porque você não vai ser apedrejada, nem incendiada depois da sua morte, e um monte de pedras não vai ser colocado sobre você, fisicamente. Mas não se engane, se você não se posiciona hoje, espiritualmente é isso que te aguarda. Denuncie o seu pecado diante de Deus, peça o perdão que nós temos em Jesus Cristo, e reposicione a sua vida. Destrua a capa. Entregue a prata e o ouro. Porque o que parece riqueza está sendo condenação para você e para a sua família. E está causando uma reverberação em todo o projeto de Deus para as nossas igrejas, para as nossas cidades, para as nossas nações, para a nossa nação. Nós precisamos de nos arrepender do nosso pecado, individual e coletivo. Quando for pedir perdão pelo seu, pede perdão pelo pecado da igreja também. Se identifique com o pecado da igreja do Senhor. Peça perdão e peça para o Senhor abrir os olhos e despertar quem Ele precisa abrir os olhos e despertar. E que o plano de Deus para nós se cumpra integralmente, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu vou te dizer,
nós vamos acertar contas com Ele. Aproveite que a porta da graça e da misericórdia estão abertas. O Senhor nos convida ao banquete. Rompa com aquilo que você tem que romper, para que o reino avance, para que os planos de Deus se concretizem. E como consequência, muitos sejam salvos e livres do abuso, da violência, da fome, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.